Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso canal. Meu nome é Michel E eu sou o Rodrigo. e hoje estamos voltando aqui para poder comentar com vocês o que nós achamos do filme. E fala mal. E Porque falar muito eu mal. estou aqui pra falar mal dessa porcaria que foi esse filme. O filme da Órfã, A Origem. E aí, a gente já tínhamos visto o A gente primeiro. assistiu o primeiro há muitos milênios atrás, era adolescente, foi um babado, aquele filme é maravilhoso. Se você não assistiu, assista Orphan, o primeiro você que tem. recomenda? A um é incrível mesmo. Agora, O 2, o gente, dois- ficou muito a desejar. Então, assim, se você não viu ainda, vai assistir o filme. Cuidado com os spoilers. Mas se você não se importa, gosta de ver, fica aqui que nós iremos contar pra vocês algumas partes do filme e dizer o que nós achamos, né? Detalhe, foi a primeira vez que a gente foi no cinema depois de muitos É anos, verdade. porque veio pandemia, 2 anos de pandemia, e mesmo depois que acabou a pandemia, a gente não tinha ido no cinema. Então a gente aproveitou uma promoção que teve aqui perto. Só e R$10, gente, fomos o cineminha. ao cinema, gata. Então assim, ó, a história começa assim, a Órfã, o primeiro, o original, né, ele conta a história de uma menina que é adotada, e aí várias coisas acontecem ao filme. Eu não vou contar aqui como que é o filme A Órfã, porque vale muito a pena assistir. Sim. Mas eu vou ter que falar um spoiler desse filme 1. Ah, ele que não queria falar de spoiler? É porque o filme foi lançado há muitos anos atrás. A pessoa não assistiu, aí eu não posso fazer nada, né? Uhum. A menina, a órfã, ela não é uma menina, ela é uma mulher. De Só mais que de 30 no anos. filme. Não, Só que no filme, ela parece uma menina, uma criança. E essa é a ideia do filme. É uma adulta que se passa por criança e ela é psicopata. Basicamente isso. E o 2 vai contar a origem, ou seja, o step anterior, o passo anterior antes do filme 1. Sim, porque Então pra é chegar isso. nesse ponto, né, do filme 1, que mostra ela sendo Adotada como uma criança, não fica claro, né? Tipo, mas por quê? Ela Começa assim, era ela vista sendo como uma adotada criança. como uma criança e a babada acontece. O filme é excelente, vale a pena assistir. Sim. Então o filme 1, ele tenta mostrar o que aconteceu pra que chegasse a esse ponto dela Não, parar. o 2. O O dois. 2 conta a origem. Isso, então o que Tá. aconteceu pra que ela fosse levada Isso. pra ser adotada como uma criança, que é o início do filme 1. É. E aí, quando começa esse filme 2, ele começa contando a história, né? Que era E uma aí mulher. começa contando. Assim, eu não sou a favor de contar spoiler, tá? Mas assim, como eu pensei nesse vídeo, porque muita gente postou no Instagram, o pessoal estava comentando que não tava. Todo mundo que foi assistir o filme não estava gostando do filme. E a gente quer dar nossa opinião aqui, até porque foi a primeira vez que a gente foi no cinema há muitos anos. Sim. Tem muitos anos. Aí eu falei assim, por que não, então, comentar com o pessoal como que foi o filme? Porque eles não vão assistir. O filme foi uma porcaria, gente. Assim, realmente, assim. Gente, assim, assiste quando sair nos streams É. ou quando sair na televisão, sei lá, porque eu, particularmente, não acho legal pagar pra ver uma porcaria daquela, de Assim, verdade. ainda bem que foi foi barato. barato. Foi mais barato. Foi R$10. porque- Mas assim, R$10 não é pouco também, né? Pra aquele filme ele foi muito. Então, viu? por isso que eu pensei em fazer esse vídeo pra comentar com vocês, pra quem não vai assistir, porque viu que o filme é ruim, Sim. né, sabe como que acontece. Então, assim, no início do filme 2, vou dar só uma pinceladinha, mostra que ela era uma mulher adulta, vista como uma mulher adulta, só que era muito perigosa, então ela estava internada numa clínica psiquiátrica. Ela estava internada lá, era uma mulher muito louca, e que era assassina e tudo mais. Só que ela consegue fugir de lá, ela foge. Pausa. Gente, a forma com que ela foge é muito sem noção. Muito sem Esse noção. é o primeiro ponto que eu quero trazer. O filme, ele é sem noção. Ele não tem Ele não te tira da realidade. Ele parece muito... Não sei. É muito absurdo o que acontece. Como ela assim. foge, né? Porque o primeiro, ele não é tão absurdo. O 2 é muito absurdo. São coisas irreais. Já começa com a forma como ela foge. É realmente absurda, não faz assim, nem como que ela sentido. chega no lugar que ela vai e tudo mais. Realmente é bem absurdo. Mas, ela ainda é vista como uma mulher adulta que finge ser uma criança, né? Então, Outro ponto. Esse eu acho que as primeiras 5 minutos do filme já vai dizer como que é o filme inteiro. sim. Ela foge de uma forma absurda, irreal. 2, é a mesma atriz que fez o 1. Gente, quando ela fez o 1, uma coisa é uma criança se fazer de adulta, porque é muito mais fácil. Mas teria que ser a mesma atriz, porque é o mesmo filme. Não precisa ser a mesma atriz, ou não precisava fazer o 2, porque pegaram a mesma atriz
E fizeram uns efeitos tão tosco, mas tão tosco, porque você olha assim, a atriz, ela tem um rosto de mulher. Você olha que ela, você não fala que ela tem 15 anos, 14 anos. Você fala, ela tem no mínimo uns 20. Ela já tem uma estrutura óssea, diferentemente do 1, que era uma criança mesmo fazendo papel de adulta, né? Fazendo de adulta. Então, você olhava assim, você falava, nossa, que estranha, né? E o pior fica quando ela fica de costas. Porque ela tá lá com cara de adulta, parece estar sentada, uma adulta sentada. Aí ela levanta e aí colocaram uma dublê, que é uma criança mesmo, com toda a estrutura de uma criança. Só que na hora que ela vira de frente, já não é mais, é uma adulta pequena. Aí, mano, é muito horrível. A crítica do Rodrigo principal do filme é porque não parece uma criança, né? Não. O tempo todo mostra que é uma criança, mas na verdade é uma mulher muito mais velha, né? E um agravante é a voz. O agravante é a voz, porque eles forçaram muito naquela voz. Não precisava, sabe? Parece voz de bebê, né? Parece voz de bebê. Cara, não. Pega uma atriz mirim mesmo, sabe? Ninguém vai ligar pra isso. Sim. Ai, vai pegar a mesma atriz. Se ela ainda fosse tipo Avril Lavigne, que parece uma adolescente, beleza, mas não é o caso. A atriz ela é bem jovem, mas não ficou bom. Na minha opinião, não ficou bom. Ela vai e foge do lugar e aí decide se passar como criança, porque ela gostava de se passar como criança. Mas assim, na verdade, eu acho que mostra meio que no filme que ela queria roubar, na verdade, essas famílias, né? Então ela não queria se passar por criança. É que assim, por ela ter uma doença que faz com que ela não envelheça, ela sempre pareça ser uma criança. E o tamanho também, né? Quando ela foge, ela pesquisa crianças desaparecidas e vai se passar por uma delas. Pra poder roubar alguma família, né? Então ela vai... O interesse dela é fugir, entendeu? Fugir, ela não quer ter ficar dinheiro. presa. Tanto é que numa parte do filme mostra que ela queria fugir com todo o dinheiro que ela roubou lá e joias da família que supostamente adotou ela, que era a família dela, né? Que tinha uma criança desaparecida, mas no final ela acaba não indo porque ela se apaixona pelo pai, que seria dela, mas não era pai dela. E eu não sei se vocês entenderam. Mas aí o que acontece, né? Tipo, ela encontra uma criança que tinha sumido, decide se passar por ela, e os próprios pais e todo mundo que vê ela, né, recebe ela, não consegue desconfiar que, na verdade, ela não era uma criança. E, tipo, ela tinha muito cara de gente velha, né? Gente, os pais não reconheceram que não era a filha deles. E isso é assustador, porque se você perde seu filho, passa 4 anos, e aparece uma criança dizendo que é seu filho, e você olha para aquela pessoa e não questiona se é... Gente, é só 4 anos. Não é como se ela tivesse sumido com 5 anos de idade e voltou com 15. Sim. E outra, né? Não, ela voltou... Ela sumiu com 11 e voltou com 15. Ela tinha muito cara de velha, né? Tipo, não tinha como passar por uma criança de verdade, né? Tava muito estranho. Era muito... Não foi tinha muito como. forçado, assim. Não tinha como. Caso se alguém tiver assistido também, né? Comentar com a gente aqui, compartilhar com a gente o que vocês acharam. Vocês concordam que deveria ser outra atriz? Se ela realmente aparentava ser muito mais velha? O que vocês acharam? Comenta aqui com a gente também. Comenta aí, dá a sua opinião. Nós queremos saber. Sem me ofender, tá? Todo mundo pode discordar, então tá tudo certo. Aí, gente, se o filme já não fosse ruim por si só, aí teve a patifaria do cinema. Porque aquela coisa, né? Sessão de R$10. Não é porque a sessão de R$10, gente. Eu acho que é porque precisa de organizado. Eu já cansei de ir em cinema barato, porque perto da faculdade tinha um cinema. E era R$3, gente. Era R$3 de verdade. Era meio-dia. Se você pegasse a sessão do meio-dia, era R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? R$3? De uma das marcas grandes aí. E aí eu assisti vários filmes por R$3. Qual que é o problema? É a população. Gente, aquele shopping que a gente foi, que é o Shopping de Suzano, o cinema de Suzano, ele não tem organização. As pessoas nunca tiveram, porque era por ordem de chegada. Então você chegava no cinema, você entrava. Antigamente, né? Antigamente era assim. Então não tinha um número na cadeira, sabe? Então as pessoas foram fazer a mesma coisa agora. Só que agora tem número na carteira. Gente, ficou 5 minutos o pessoal trocando de lugar, porque um sentou no lugar do outro. Sentaram no nosso lugar. Só que na hora que nós chegamos, que estavam sentados no nosso lugar,
Aí a gente falou, não, vocês vão Pode ter que sair levar daí, pra não dá gata. pra ficar assim não. Porque aí a gente senta em um lugar errado, e aí depois o pessoal vai chegar, vai reclamar, vai virar um negócio horrível aqui. Aí foi engraçado porque o pessoal que sentou no A nosso preguiça lugar da pessoa. fala assim, mas a gente chegou, já tinha gente no nosso lugar. Tipo, mentira, o lugar Proble- deles era um do lado, Mas do mesmo nosso se estava fosse vazio. verdade, o problema é Mesmo seu, que gata. fosse, né? Levanta do meu lugar. E aí eles foram, saíram. Na verdade, eles só mudaram de lado, assim, foi só um pouquinho pro lado. A gente chegou na fileira, era J, lá em cima, no meio. É, melhor lugar. O nosso era 10 e 11. O deles era 12, 13 e 14. Sim. Tava vazio. Tava o lugar. vazio, meteram o louco. Eles meteram o louco pra ficar no meio, porque o nosso era no meio. Era bem no meio, assim, era um local bem É o melhor lugar, bom. local pra assistir. Eles meteram o louco. Aí eu falei, gata, não. Você lembra? A gente não sabia qual era o lugar deles. A gente sabia o nosso. Aí eu falei assim, então meu lugar é o 10 e o dele é o 11. Aí eles, então, mas não sei o que. Eu falei, então. Aí a gente ficou parado olhando pra cara deles. E aí Você teve não vai um outro levantar, casal gata? que chegou atrás, estavam na nossa frente também, tava reclamando com o pessoal lá. Aí eles levantaram e foram pros lugares deles. A gente ficou chocado porque era do lado. Era do lado. Tipo, eles foram na má fé mesmo, eles do lado. A gente sentou. Quando aí começou a fazer os negócios, começou mais gente. Porque foram chegando as pessoas e ir pro lugar delas. Sim. E aí na hora que vai ver, não tá ocupado. E começou uma guerra. Sim, e aí tinha um cara que tava bem um pouco pra nossa frente, assim, ele sentou no lugar errado, e aí o cara que chegou querendo sentar no lugar dele, falou assim, você tá no meu lugar, você tem que sair daí e tudo mais. E aí o cara não queria sair não, ele Não falou assim, se quis. quiser você não vou sair daqui. Aí o carinha falou assim, então eu vou chamar o segurança. Eu falei, pode chamar. O cara tava errado e ainda falou... Chamou Sabe? o Lanterninha, vocês acreditam? Olha o vexame, gente. Eu sei que o Lanterninha fez ele sair, e aí começou. Eu acho que demorou uns 15 minutos, Não, né? o pior foi a Pra todo mundo. sonceira, porque ele ficou sentado lá. É. Aí o Lanterninha, ele viu, todo mundo viu o Lanterninha subindo, porque deu uma discussão. A Lanterninha subiu e falou, oi senhores, eu posso ver o seu ingresso? Aí eles mostraram o ingresso. Aí ele falou assim, o seu lugar é lá embaixo. Era na primeira fileira. É. Aí ele falou assim, tá, eu vou pedir pro senhor ir lá. E levantou. Meu, olha a sem noção, a cara de pau da pessoa. Olha isso, gente. A pessoa sabe que tá no lugar errado, ainda espera o Lanterninha subir até você. Pra Eu já poder tinha te tirar do levantado. lugar. Eu, na hora que visse o Lanterninha, já tinha levantado. Porque, porra, se ele não fosse brigar com o Lanterninha, do que adiantou aquele vexame todo? Sim. Ai, que patético. E aí demorou uns 15 minutos pra todo mundo mudar de lugar. Porque, E o filme tava rolando, e tá? O filme rolando. O filme rolando, ninguém parou o filme, Um não. monte de lanterna na cara. Um monte de gente trocando de lugar. Um monte. Além, um monte. porque assim, o filme era de terror, né? Então o filme tinha umas cenas bem Ai, pesadas. gente. O cinema era 9h30 da noite. Lotado de criança. Cheio de criança, tinha até bebê lá, mas Parecia bebê filme do tudo bem. Nemo. Mas tava cheio de Um criança. monte de criança, Aí gente. começou umas cenas lá Umas meias, cenas né? Pesada. Mais 16, não é mais 16. Mas assim, tinha muita carne E as crianças assistindo lá. Muito sangue, muita violência exposta. A uns mulher colocando diálogos, a mão, né, no negócio passando do a cara. mão no negócio do cara. E as crianças assistindo, gente. Eu falei, quando eu vi a cena, eu só pensava no tanto de criança que tinha em volta. Eu não conseguia. Os pais muito sem noção, né? Ai, gente, você ir Tem que ter levar noção. o seu filho pra assistir um filme desse. É. Ai, não, gata. Não é tipo um filme de comédia, um filme, sabe? É um filme de terror violento. E o pior, que o primeiro, pra quem assistiu o primeiro sabe, que tem cenas de sexo. Como que você leva o seu filho podendo ter cenas de sexo no filme? O que você vai falar pra criança? Cadê a tradicional família brasileira que não está se preocupando com cadê isso, né? Se Meu fosse Deus. gay se beijando ali naquele filme, eu tenho certeza que os pais iam estar fazendo Ia um surtar. tumulto lá. Mas como era o casal hétero, tava tudo bem. Sim. Foi bem, foi bem engraçado tudo isso, né? Tipo, Nossa, porque eu nunca vi isso acontecer, esse negócio Eu de também ter que nunca mudar tinha lugar. E eu falei pro Michel na fila. Porque assim, eu nunca tinha visto uma fila tão grande Pra entrar. pra né? entrar num cinema com um lugar marcado. É. Aí eu olhei assim pro Michel e falei assim, Michel, você quer ver o que vai acontecer? Esse povo vai tudo pegar um lugar do outro e vai... Eu falei isso antes da bosta acontecer, porque eu conheço meu povo. Eu conheço esse povo. Eu moro ali desde criança. Eu sei que eles iam fazer isso. Eles estavam com sangue no olho. Por quê? Comprou o ingresso lá na hora, não tinha lugar, porque a maioria comprou na internet. Eles falaram, vamos pegar o lugar. Foi. E Teve uma dito e menina feito. que falou na fila, Na a gente fila. foi comprar, só tinha um lugar aqui e um lugar lá. Mas na hora de chegar lá, a gente vai vai ficar ficar junta. junta. Então, tipo, gente,
Não dá certo essas coisas, sabe? E a gente tem que respeitar. exercer nosso direito, porque depois acontece o quê? Acostuma a fazer coisa errada. Então, não. Tem que Eu sim, sentei tem. no meu lugar mesmo. Podia ter É. sentado do lado? Poderia, mas não vou. Não, até porque eu comprei na internet pra escolher o melhor lugar, né, gente? Então eu não ia abrir mão do meu lugar que eu paguei por conta de capricho dos outros. Sim. E ainda no final, tipo, aconteceu tudo isso no cinema e ainda no final tivemos que pagar estacionamento. Ai, gente, que eu vocês acho um acreditam? absurdo. A gente tá usando os shopping, não tá indo lá pra passear. A gente tá indo lá porque tem um filme. Tá usando o serviço, A gente né, tá usando do o serviço e shopping. ainda tem que pagar estacionamento. R$12. Melhore, gente, shopping pesou. de Suzano. Melhore. Pesou. Nossa, horrível. Mas assim, foi isso, né, que aconteceu, isso que a gente achou do É. filme, do cinema, lá desse shopping. E me contem também pra gente, né, se vocês já passaram por essa situação, porque eu nunca havia visto antes, né? Claro que deve Conta ter se o muito, shopping da região de vocês é É. um caos também, que nem porque aqui. aqui foi um caos. Mas assim, como é o mais próximo, tem o de Itaquá também E que é porque próximo. foi bem mas, barato, né? eu acho que compensa. Eu não iria pra São Paulo só pra ver um filme que nem foi bom. Mas a gente só dá pra saber se o filme é bom ou não assistindo, né? Então, Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante, curta aí pra comentem. gente saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. E comentem bastante, que vocês não estão comentando nos nossos vídeos. A É, gente acaba não boba, sabendo o que comenta. vocês acham dos vídeos. Então comenta, que é bem importante pra gente. Tá? Sim. E compartilhe com seus amigos, que isso ajuda muito no engajamento do nosso canal aqui, né? E nos ajudar a chegar na nossa meta, que é de bater 1000 inscritos ainda, né? Sim, dentro ainda desse- esse mês. Eu quero esse aquelas, né? Ó, se todo mundo compartilhar, já ajuda, gente. É, Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.